Oi, crianças! Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma aula de história do segundo ciclo. Então hoje é a aula 2. Nessa aula de hoje nós vamos falar de um rei que era francês e era inglês, ou um rei que era inglês, ou melhor, um rei da França que virou rei da Inglaterra. Nós vamos contar essa história bem devagar para entender como é que é a história de Guilherme I, o Conquistador. Então, vamos ver um pouquinho sobre a história desse Guilherme I, certo? Da Inglaterra. Uma coisa que a gente tem que notar ou entender que a história medieval ela é uma recomposição de povos, como a gente falou na última aula, é uma recomposição de povos que foram se colocando depois da queda do Império Romano. Então foram muitos povos, principalmente, como nós dissemos, os povos que viviam nos limites do Império Romano, em volta, e o Império Romano era em volta do Mar Mediterrâneo. E aí nós vemos que muitos povos, certo? Eles viviam longe e eram chamados de povos bárbaros. Por que bárbaros? Porque eles não tinham o mesmo nível de civilização que os romanos. Então, os romanos consideravam eles bárbaros, da barbárie, né? E isso nós explicamos na aula passada. Só que a aula de hoje ela tem a ver com a França, do Reino Carolíngio, alguns anos depois de Carlos Magno, depois de seus filhos, né? Depois de seus filhos. Então, existe uma região entre a França, o continente europeu, na França, e o continente inglês. Na verdade, a Inglaterra é uma grande ilha-continente. E entre o continente europeu e a Inglaterra, nós temos o Canal da Mancha. E entre o Canal da Mancha, naquela região, principalmente na Normandia, que a gente vai ver daqui a pouco, na Normandia, se fixou alguns reinos, alguns grupos e reinos que se fixaram ali na Normandia e foram tolerados pelo rei da França, né, que era da descendência carolíngia. Foram tolerados no rei da França e eles foram chegando e queriam morar ali. E foram se adequando, se acomodando e foram tolerados pela França. E o local onde eles ficaram era a Normandia. A Normandia. Inclusive, essas invasões que chegaram eram invasões vikings. Quer dizer, povos que viviam depois do Mar do Norte, né? E eles vinham daquela região lá e acabaram se estabelecendo na região da Normandia. As invasões normandas desses povos foram realizadas por vikings do norte da Europa, da região do Reino Franco, quer dizer, na Normandia, durante o século IX, quer dizer, logo após Carlos Magno, até o estabelecimento do Reino Normando, porque acabaram que eles foram tolerados, recebidos e acabou virando um condado. Tá? Virou um condado, quer dizer, lembra que Carlos Magno dividiu o seu reino em condados.
E acabou que um desses condados era o condado da Normandia. Mais ou menos foram se estabelecendo até 911. Quando o Rolo era o nome do rei, se estabeleceu e recebeu a terra do norte da França pelo rei Carlos III. Né? Até onde se sabe, a primeira incursão viking sobre o território franco aconteceu em 1789. Tem até uma imagem aqui de um anal, viking, né? Representando aí como é que eles eram navegadores que vinham do Mar do Norte. Então, quem eram esses normandos? Não existe praticamente nenhum registro acerca dos normandos que não seja escrito pelos cristãos, que eram vítimas dos saques desses nórdicos. Portanto, o que se sabe sobre as invasões normandas foi escrito por cristãos ou posteriormente por normandos cristianizados. Lembrando que até a chegada esse rei Rolo, esse viking Rolo, o que se sabe é que eles não eram cristianizados. Mas depois que passaram a viver na Normandia, eles foram cristianizados e recebidos no reino carolíngio. E também eles tinham um outro nome. Hoje nós chamamos de povos escandinavos, que é do Reino do Norte, que eram chamados pelo povo franco, ou pelos carolíngios, de Nortimani, que quer dizer, de acordo com a etimologia da palavra, norte, que vem do norte, e mani, homem, quer dizer homem do norte, ou homens do norte. Os francos do século IX não faziam diferenciação entre grupos normandos, mas sabe-se que os normandos assolaram o Reino Franco no século IX e, em geral, eram dinamarqueses, e os dinamarqueses eram os vikings. O nome dinamarquês porque hoje nós temos um reino que se chama Reino da Dinamarca, no norte da Europa, né? No Mar do Norte da Europa. Então, esses normandos se estabeleceram e acabaram tendo um rei. Né? O rei foi o rei Roberto I. Né? E o que se destaca na história de hoje não é o rei Roberto I, que virou conde da Normandia, mas sim o seu filho, que na verdade ele era o terceiro filho da sua dinastia, era o terceiro filho de Roberto, não era o herdeiro do trono, mas como se sabe que acontecem certas coisas que na vida das pessoas que fatalmente vão chegar até a pessoa. Então, esse Guilherme foi o primeiro rei normando da Inglaterra e governou de 25 de dezembro de 66. É interessante, né? Eles eram coroados como Carlos Magno no dia 25 de dezembro, nascimento de Cristo. Só que esse daqui foi coroado rei ou conde da Normandia em 25 de dezembro de 1066 e reinou até 1087. Ele descende de invasores vikings e enfrentou uma longa batalha para estabelecer seu trono por 6 anos antes de ascender o trono. E quando finalmente o fez, a vida dele continuou sendo marcada por muitas guerras, batalhas, para consolidar o seu poder e domínio sobre e mais na frente domínio sobre a Inglaterra e nas terras continentais. Ele era filho ilegítimo do Duque Roberto I, então
tinha um ducado, que é o Ducado da Normandia, e o Duque da Normandia, Roberto I, morreu em uma peregrinação ou uma batalha na volta de uma cruzada em Jerusalém. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as cruzadas, com talvez uma aula extra falando sobre as cruzadas. E o pai dele, Roberto I, morreu na volta, né, dessas peregrinações em Jerusalém. E ele acabou herdando e se tornando Duque da Normandia, recebendo apoio tanto dos bispos franceses quanto do próprio rei francês, né? E assim Guilherme I ascendeu como Duque da Normandia, quer dizer, ascendeu ou subiu ao trono da Normandia, e a região toda ficou empolvorosa. Como assim? Ficou todo mundo animado, brabo, e ele virou rei da Normandia bem jovem. E o que deixou todo mundo animado foi que ele era um rei bastardo. O que é um rei bastardo? Um rei que não era filho da dinastia. Ele era filho de outra mulher, reconhecida como sua concubina, tanto pela igreja quanto pelo rei, e ele era o próximo na sucessão. Mas ele era tido naquela época, e o povo aceitaria muito bem se fosse o filho da rainha legítima. Mas ele não era o filho da rainha legítima, porque aí eles não tiveram um filho que ascendesse ao trono. Mas o que aconteceu nesse momento foi que quem ascende ao trono é o próprio Guilherme, né? E aí o povo, a população muito católica e religiosa, e os nobres também, se revoltaram. Em cada local do condado, né, teve revoltas. Foram 10, desde quando ele subiu ao trono, durante 10 anos, de 1037 a 1047, houve uma rebelião em massa. Só que ele respondeu a essas rebeliões, certo? A essa anarquia. E o que é anarquia, hein, professor? Anarquia, gente. Anarquia é quando falta governo. Na verdade, era o povo que não aceitava o governo, né? Então, aí se tornava uma anarquia, onde anarquia é um sistema em que não há governo de rei e nem governo político. E acabou que o povo ficou brabo com ele e começaram a se revoltar e vamos quebrar tudo. Porém, a resposta do rei mostrou e revelou o seu lado sombrio, o seu lado maníaco e o seu lado mais marcante. Respondeu a essa anarquia com invasões militares, massacre e submissão dos cidadãos, levando eles à pobreza extrema. E os cidadãos ficaram sujeitos na marra ao Guilherme I. Então ele mostrou poder sobre o povo, né? Uma tirania sobre o povo. Porém, tá? A vida dele, logo depois que ele recebeu o título de senhor, não só a população, mas também os senhores feudais. Lembrando que a Idade Média era marcada pelos feudos, regiões onde eram dadas a alguns nobres importantes terras para eles administrarem e pagarem imposto. Enquanto o povo vivia à custa do senhor feudal, vivia
do trabalho como quase que escravo. Então, e vivia em um local para produzir riqueza e bens para que o senhor feudal pagasse o imposto ao rei. Né? Então, o feudalismo era essa sujeição do povo ao rei, que eles nunca tinham condição de melhorar de vida. Né? E quem se revoltou também foram os senhores feudais. Certo? Não, eles não receberam bem a ascensão ao trono de Guilherme. Ninguém aceitava a nova posição do bastardo. Né? E em 1046, Guilherme se viu diante de uma revolta dos nobres, mas junto com as tropas do rei da França, sufocou a rebelião em cerca de um ano. Então, em um ano, acabou a rebelião. A partir de então, ele começou a colecionar sucessivas vitórias. Então, em toda batalha que ele ia, com o apoio do rei e com o apoio da igreja, ele era vitorioso. Em 1063, ele conquistou a província francesa do Maine, ou Maine, e em 1064 sufocou uma nova rebelião de nobres. Cada nova vitória, a ambição dele aumentava. Lembrando também que nessa época, uns 10 anos antes, ou uns 10 anos depois, a igreja católica, ela houve uma cisão, quer dizer, partiu no meio. Como assim? Porque a igreja católica, ela era dividida em dois centros de cristianismo, certo? Na verdade, até esse momento aqui, eram realmente 2 centros, porque já foi 4. Na época dos apóstolos, tinha Antioquia, Alexandria no Egito, Bizâncio, que era em Constantinopla, em Bizâncio, próximo ao Mar Morto, e Roma. Mas só tinha Papa a partir do século V em Roma. Mas em Constantinopla existia o patriarcado, onde o bispo patriarca, ele era tipo um papa em Constantinopla. E nesse momento houve a cisão da igreja cristã, certo? Ou católica. Houve a cisão, quer dizer, houve uma ruptura entre os dois. E por causa de doutrina, principalmente doutrina da Páscoa, eles se separaram. Um não respeitou o outro. E um excomungou o outro. Tanto o patriarca de Constantinopla quanto o Papa de Roma excomungou um ao outro. Né? Isso aí foi um problema muito sério para a cristandade na época. Mas nesse meio, o bispado que tinha o apoio da Igreja Católica, que fazia parte do Império Carolíngio em Roma, e era protegido pelo Império Carolíngio em Roma, estava apoiando o Guilherme. Né? E aí, nesse momento, Guilherme I ultrapassa o Canal da Mancha e se volta para a Inglaterra. Então, aqui nós temos aqui nesse mapa a Inglaterra, aqui a França, e aqui você tem a Normandia, que é essa parte todinha aqui, ó, até no Maine, que é aqui, ó, tudo isso aqui é Normandia, que foi ocupado pelos vikings, né? E acabaram que eles fizeram parte disso aqui, né? Fizeram parte disso aqui, comandaram, e Guilherme I foi um grande conquistador. Agora, daqui a pouco eu falo por que ele tem esse nome de conquistador, né?
Então, só para entender, ele governava aqui, assim, mais ou menos, né? Que aqui ficava a sede da Normandia, o condado da Normandia, né? E aí ele muito forte, e ele se volta para o outro lado do continente, para a Inglaterra. E Inglaterra não tinha rei? Tinha rei sim. E o rei era amigo dele, tanto que eles viviam e comunicavam muito bem, se comunicavam muito bem. E aí aconteceu algumas coisas. Primeiro, Guilherme começou a almejar o trono da Inglaterra. E ele tinha um motivo, pois era primo do rei Eduardo da Inglaterra. O Eduardo o Confessor. Né? Que os reis, eles, além do nome que eles tinham um nome de rei. Tipo assim, Ronaldo o Magnífico, Ronaldo o Poderoso, Ronaldo Magno, tipo assim, né? Eu não sou rei, não, mas quem sabe, né? Então, esse Eduardo Confessor da Inglaterra na época, ele conversou lá com Guilherme e falou: Guilherme, eu não tenho herdeiro. E quando eu tiver, e quando eu morrer, como eu não tenho herdeiro, você me sucede no trono da Inglaterra. E ele pensou assim: eu vou sair da Normandia, eu vou ser rei na Inglaterra. Porque o meu primo não vai ter ninguém para suceder ele. Quando este dia chegou, no leito de morte, sem herdeiro, o duque da Normandia tinha planos para ficar no lugar do primo. No entanto, havia outras pessoas interessadas. Quem é que não quer ser rei? Né? Tinha muita gente interessada. Tinha mais 2 interessados. Né? Quando o rei Eduardo morreu, em janeiro de 1066, passou a coroa para o inglês Harold Godwinson. Né? Então, Haroldo Godwinson. Guilherme, claro, ficou insatisfeito. Ele afirmava que durante seu reinado o rei Eduardo tinha prometido a coroa para ele. E ainda disse mais, que o próprio Haroldo Godwinson, né, era testemunha dessa promessa. Certo? E que havia jurado reconhecer ele como rei. Mas quem assumiu foi Harold Godwinson. E aí o motivo para uma guerra foi aberto. Aí começa a guerra, aí começam as batalhas. E aí o Guilherme vai para o outro lado, vai para a Inglaterra e já começa algumas batalhas. Batalha de Fulford, batalha de Stamford Bridge, batalha de Berkhamsted, batalha de Hallington-Ford, batalha de Southwark, Caminhos do Sul, batalha Pevensey, e a última batalha, batalha de Hastings, ele venceu a batalha. E nisso, quem estava batalhando contra ele era Haroldo e um outro. Tá? Em 1066, a guerra pelo título da Inglaterra era intensa. Haroldo II estava ameaçando tanto Guilherme quanto o rei norueguês Haroldo III, que também sonhava com a coroa. Ele era da Noruega e queria ser rei da Inglaterra também. Tá? Todo mundo era rei agora. Né? E queria o trono inglês. Nesse período, os noruegueses, inclusive, chegaram a invadir a Inglaterra pela Nortúmbria. Mas o exército inglês conseguiu derrotá-los em Stamford Bridge.
Stamford Bridge, perto de York. A façanha, porém, não iria se repetir na batalha contra Guilherme. Haroldo II cometeu um grande erro fatal. Mandou seu exército cansado, exausto de marchar para o sul, na direção de Hastings, no condado de Sussex. Quando chegaram lá, porém, o duque da Normandia e seus soldados estavam preparados e esperando para a batalha final. Em 14 de outubro de 1066, ocorreu essa batalha, em que Guilherme e Haroldo II se degladiaram, e lógico, um exército cansado com um exército que estava esperando, e bem maior. Houve a batalha de Hastings, e então o rei da Inglaterra acabou sendo morto e as tropas dele fugiram. E então o duque normando havia conquistado a coroa inglesa. Por isso é que ele recebe o apelido de conquistador. Era o início de uma nova era na Inglaterra. Inclusive tem até um quadro aqui da batalha da época, né? Depois da batalha de Hastings, Guilherme marchou até Londres, né? Bem aqui bem no meio aqui, marchou até Londres e foi aclamado e coroado vitorioso rei da Inglaterra na abadia de Westminster. Mesmo com certa resistência contra a invasão normanda, porque lembra, ele era um normando, não sabia falar inglês. Normandia é na França. E ele conquista o rei da França, ou aquele que o rei colocou, e assume o trono. Para melhorar um pouco a sua situação, ele começou a trabalhar intensamente para os seus novos súditos. Ele construiu fortalezas, inclusive a Torre de Londres foi feita por ele, com o intuito de afastar qualquer possível invasor que desejasse roubar sua coroa. Também fez o mapeamento completo de novas terras e um documento chamado de Domesday Book, que é considerado um registro do território inglês desde aquela época. E o seu reinado não durou muito. Em 9 de setembro de 1087, Guilherme morreu em campo de batalha enquanto tentava conquistar novas terras na França. Porque veja bem, o que aconteceu depois que ele venceu essas batalhas todas? Ele ficou lá um tempo, mas depois voltou para a França e governava a Inglaterra de lá. Governava a Inglaterra de lá. Então, e aí todo o território dele, você pode ver aqui no mapa, todo o território dele, certo, foi composto aqui em parte da Inglaterra. A parte de cima aqui era Inglaterra também, mas fazia parte aqui da Irlanda, e é chamado de Irlanda do Norte, né? Hoje, né? Então, você tem aí a Inglaterra, um grande país comandado por um francês que era descendente de vikings, né, na Normandia. Mas ele deixou um legado. O legado de Guilherme, o Conquistador, por isso que o nome é Conquistador, Guilherme I, porque ele conquistou a Inglaterra, por ter sido o primeiro rei francês a sentar no trono da Inglaterra. Guilherme causou um impacto que rende frutos à cultura inglesa até hoje. Sua conquista culminou em reformas na igreja. Então a igreja da Inglaterra foi reformada, né? Porque logo a França, que dava muito apoio ao papado, os bispos da França foram para a Inglaterra e reformaram a igreja da Inglaterra. Ele também, com a
a escrita carolíngia, ele reformou tanto a escrita, a cultura e o idioma da Inglaterra. Além de ter resultado em uma proximidade entre os dois reinos, o reino da França e o reino da Inglaterra. O governo de Guilherme mesclou elementos do sistema de governo inglês e normando em um único modelo, que posteriormente lançou bases que seriam as bases do reino medieval. Porque na Alta Idade Média, a partir daí, o medievo, quer dizer, a era medieval, começa a mudar, né? Deixa de ser os reinos bárbaros, e passa a ter uma cultura mais refinada. Tanto na Inglaterra quanto na Europa. Então, há um aprimoramento educacional em todas essas regiões. Ele não foi apenas um dos primeiros representantes da monarquia absoluta, porque ele também inicia o absolutismo, em que os reis são absolutos em seu poder, e que guiou não só o Reino Unido, mas também a França durante alguns séculos. E depois houve uma batalha por causa disso, certo? Então, e ele foi sucedido pelos seus herdeiros, né? E aí termina a nossa aula, a aula de Guilherme I, o Conquistador. Ele é muito importante por causa da mudança cultural, por causa da alteração do regime medieval. Tá? Então vamos até a próxima aula. Próxima aula nós vamos conversar um pouquinho sobre cruzadas. Tchau, tchau, crianças. Um abração.